Bom dia, graça e paz a todos. Nós vamos começar mais uma escola dominical hoje, mais uma aula. E hoje nós vamos ver sobre a viagem de Paulo, tá? A primeira viagem de Paulo. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos 13, versículo 2. Mas antes de abrir nossa palavra, nós vamos fechar nossos olhos e fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, que o Senhor nos dá, Pai. Que nessa aula, Senhor, nós possamos aprender mais um pouco, Senhor, da vida de Paulo, Senhor. E aquilo, Senhor, que tiver na sua palavra, Senhor, para entrar no nosso coração, Senhor, que venha entrar, ó Pai. Permita, Senhor, que o nosso entendimento sobre a tua palavra, Senhor, se abranja, Deus. Senhor, venha estar conosco nas nossas casas, Senhor, nos abençoando, Senhor, nos guardando, Senhor. Rompe, Senhor, agora todo impedimento, Senhor. Abre, Senhor, mentes e ouvidos para ouvir a tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, com as Bíblias abertas, nós vamos ler Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, a gente viu na aula passada que Saulo tinha o chamado. E aí nós vamos descobrir qual era o chamado de Paulo. Certamente era de missionário, né? Ele começou a viajar, a fazer várias viagens, mas essas viagens não era viajar de férias, não. Ele viajava levando a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá. A primeira viagem de Paulo. Paulo e Barnabé e seu primo João Marcos partiram para o primeiro destino. Qual que foi? A cidade de Chipre. Curiosamente, a cidade natal de Barnabé, onde os três começaram as pregações na sinagoga. O plano de pregação deles era sempre esse: começar a pregar para os judeus nas sinagogas e depois partir para os gentios. Missão de Chipre concluída. É hora de partir para Pafos. Pafos foi o cenário de dois acontecimentos interessantes. O primeiro tivemos um governador que convidou os viajantes para falar sobre as suas crenças. Depois, um amigo do governador, mágico, chamado Bar Jesus, fez de tudo para que o governador não aceitasse essa verdade. Aonde nós vamos ver isso? Em Atos 13, de 6 a 12. Tá? Então, vamos lá abrir a palavra do Senhor em Atos 13, de 6 a 12. E vamos lá prestar atenção na palavra. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligência para ouvir a palavra do Senhor, mas opunha-lhe-se Eliasmar, o mágico, porque assim se interpreta o teu nome, procurando afastar a fé de procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio de Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí sobre a ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa da escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, a gente vê aqui que Paulo, ele não deixou barato lá pro mágico, né? Ele foi lá e, cheio do poder do Espírito Santo, ele fez com que aquele mágico ficasse cego por alguns dias. E ao presenciar o tamanho poder, o governo ficou muito interessado nas palavras das verdades da Bíblia, tá? A próxima parada foi Perge, no sul da Turquia, onde eles pregaram também. Os desafios eram tão grandes que Marcos desistiu da viagem, bem nesse ponto. Aí nós vamos ver
em Atos 13, versículo 3, tá? Que fala assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartou-se deles e voltou para Jerusalém. Mas a viagem chegou agora somente com Barnabé e Paulo. Eles foram para Antioquia da Pérsia, onde Paulo pregou o primeiro sermão descrito no Novo Testamento. Nesse sermão, ressalta. Aí nós vamos ver o que ressalta no sermão. Ressaltou as crenças em comum a respeito das eleições divinas de Israel e os reinos de Davi. Apresentou Jesus como cumprimento da promessa de Deus e, por fim, deu uma advertência contra a rejeição da salvação oferecida por Jesus. De tudo isso, o mais importante, Paulo ressaltou o perdão e a justificação que estão dispensáveis por intermédio de Jesus e não pelas leis de Moisés, né? Que agora nós vivemos no tempo da graça, né? Então Jesus veio e nos deu essa graça, né? Que é de sermos salvos através do intermédio dele e aceitarmos a Jesus de todo o nosso coração, ser batizado no nome dele e nós seremos salvos, né? E perdoados estão os nossos pecados. E apesar do caráter irrevogável dos mandamentos morais, é incapaz de justificar, porque não pode produzir obediência perfeita naquelas que observam a sua lei. Então não tem aquela obediência perfeita naquela pessoa que vai seguir todos os mandamentos. Lembra que Jesus ele veio e resumiu os 10 mandamentos em 2? Amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você vai estar fazendo todos os 10 mandamentos, né? Porque se você ficar só na lei, você vai ser julgado pela lei. Então, é importante que nós vivamos pela graça, porque seremos julgados pela graça, né? E o mais importante de tudo, que é falado aqui, que fala que o perdão e a justificação e a verdade, né? Então, Jesus, ele é a verdade, conheceis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por intermédio de Jesus. E isso tudo Paulo falava, né? Lembra que a tia fala sempre que as pessoas de antigamente esperavam o grande Messias, cheio de ouro, coroado e tudo. Mas Jesus, ele veio humilde, né? Veio naquele bercinho da manjedoura, veio humilde. E muitos não aceitaram esse Messias, né? E aí ele veio para os seus e os seus não quiseram, mas os outros quiseram, né? Que somos nós, os gentios. Nós aceitamos essa salvação, essa graça aqui, Deus nos concedeu através de Jesus. E Paulo se apaixonou por tudo essa história de Jesus e ele começou a pregar e fazer discípulos de Jesus por aí, tá? E podemos receber a justificação somente pela fé, pelo sacrifício de Jesus. Mesmo Paulo terminando seu sermão de forma dura, porque lembra que Jesus, ele é amor, tudo, mas ele é duro também. Ele confronta a gente com a verdade para a gente se endireitar dos nossos caminhos, né? A sinagoga foi altamente favorável, porém os líderes os judeus rejeitaram isso porque foi ressaltado como ciúmes, né? Diversos aspectos do judaísmo, como o monataísmo, o estilo de vida, até mesmo guardar os sábados, estavam atraindo fortemente os não-judeus. Porém, a circuncisão ainda era um obstáculo. Lembra lá que tem que ser os meninos, tinha 7 dias mais ou menos, eles eram circuncidados e se tornavam-se judeus, né? Hoje não é mais necessária essa circuncisão, porque essa circuncisão que nós aceitamos é o nome de Jesus, né? E os gregos e romanos viviam essa prática como algo bárbaro e repulsivo. Ou mesmo assim, eles não deixavam de frequentar as sinagogas e adorar a Deus.
Tudo isso gerou uma receita perfeita para que a perseguição fosse organizada pelas autoridades locais, fez com que Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. E vocês acham que fez isso com que o Paulo desistisse de pregar? Não, Paulo não desistiu. Foram então para Porfíria, a cidade de Ucânia. Mais uma vez ele começou a pregar na sinagoga, porém muitos judeus o rejeitaram e eles quase foram linchados. Mais uma vez tiveram que sair da cidade. Chegaram então a Listras, uma aldeia, até então pouco conhecida. Um acontecimento marcante naquele lugar foi a cura de um homem aleijado. Esse milagre fez com que o povo confundisse os Paulo e Saulo como deuses e queriam oferecer sacrifícios. A vida de missionário não é fácil. Uma hora é lixado, espancado, outra hora é adorado. Eita, vida difícil. Por fim, eles colocaram um fim naquela adoração até que chegaram os opositores vindo da Antioquia e Icônia e colocaram o povo contra Paulo e Barnabé, e eles foram apedrejados. Paulo foi dado como morto, mesmo meio tenso aquela situação, em alguns cristãos os ajudavam, e ele logo ficou bom e saiu daquela cidade. Paulo ainda fez o caminho de volta, passando por lugares onde já tinha ido pregado, e tendo a palavra e dando palavra de ânimo ao povo, né? Para o povo não desistir de Jesus, né? Não desistir de viver o caminho de Jesus. Então, vale a pena a gente ressaltar que as cidades visitadas pelos missionários foram Chipre, Pafos, Perge, Antioquia da Pisidia, Icônio e Listra e Derbe. O principal objetivo do sermão de Paulo era o perdão, a justificação que vem por intermédio de Jesus. Então, Paulo ele falava de Jesus, ele pregava sobre a salvação que vem por Jesus, tá? Então, nós conhecemos aí as primeiras viagens de Paulo e depois nós vamos começar, acredito eu, a falar sobre as cartas de Paulo, né? Que Paulo ele começou nas suas viagens deixar cartas também para as igrejas, que nós usamos essas cartas até hoje, tá bom, criançada? Sala da Tribo de Judá, tenha um bom domingo, reflitam aí sobre a vida missionária de Paulo e principalmente qual é o seu chamado. Nós temos o dever de falarmos a palavra do Senhor. Hoje em dia é hiper mega fácil, né? Hoje em dia ninguém é lixado, ninguém é espancado aqui no Brasil, porque tem países que ainda as pessoas são muito machucadas quando falam de Jesus, tá? Então, a gente tem que começar a crer, né? Que nós temos um chamado, vamos descobrir aí qual é o nosso. Lembra da aulinha passada? Pra gente ver aquelas características boas, as qualidades que Deus pode usar para nós aí. Então, coloca lá no grupo quais as suas qualidades e coloca lá no grupinho também qual é o seu chamado, para que você acha que Deus te chamou, tá bom? Tenha um bom domingo, tchau a todos.